Uma denúncia de abuso sexual que chocou não só os moradores lá de Tefé, no interior do Amazonas, mas a própria Polícia Civil, pela covardia, pela forma com que tudo aconteceu. As vítimas, as enteadas de um padrasto que nunca foi padrasto, sempre foi um abusador, só que ninguém sabia disso. A história vai ficando mais grave à medida que a gente se aprofunda nela. Uma delas, das vítimas, uma adolescente de 14 anos, engravidou do abusador, está esperando o bebê, está com 6 meses. Imagina o trauma na cabeça dessa adolescente. Só que não para por aí, não. Para piorar ainda mais a situação, o pai do abusador, quando soube que ele cometia esses crimes contra as adolescentes, ao invés de denunciar, ao invés de mostrar apoio para as vítimas, você não vai acreditar no que ele fez. Ele aproveitou toda a situação e cometeu o mesmo crime. Ou seja, as adolescentes foram abusadas pelo padrasto e pelo pai do padrasto. Tudo acontecia dentro de casa. E a polícia só chegou até esse criminoso depois de uma carta que foi enviada para o Conselho Tutelar com uma denúncia anônima. Vem comigo aqui para o telão da audiência, tem imagens do caso aqui, o Ivan Duarte acompanhou com exclusividade todo o trabalho da Polícia Civil lá em Tefé, uma história revoltante e que reforça tudo que eu sempre falo durante a programação aqui do Balanço Geral Manaus em relação a abusos sexuais de crianças e adolescentes. Vigia, fica de olho no teu filho, fica de olho na tua filha, desconfia daquele amigo que frequenta demais tua casa, desconfia daquele tio que faz de tudo para ficar sozinho com as sobrinhas, desconfia daquele padrasto que sempre está em casa com as meninas quando você não está. Fique de olho. Mudança de comportamento, alteração no humor, tudo isso são sinais de que algo está errado, de que algo pode estar acontecendo na casa de você que é pai, que é mãe de uma criança ou de um adolescente. Acompanhe agora com exclusividade essa reportagem. Balança. Antes do embarque, uma breve reunião entre o delegado e os investigadores. Em Manaus, quem comanda a operação é o delegado-diretor do Departamento de Polícia do Interior. Tudo planejado, é hora de prender o alvo da denúncia. Equipe pronta. Vamos seguir viagem. Olha só, são agora 5h30 da madrugada. A nossa equipe chegou aqui no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, com direção até o município de Tefé, que fica a 532 quilômetros de Manaus. A viagem pode ocorrer de 2 modos, viário ou hidroviário. De barco, são 14 horas de viagem. De avião, em média, 1h30. A nossa equipe vai acompanhar o trabalho da polícia nessa ação. Pousamos em Tefé. A polícia trabalha contra o tempo para localizar o alvo. Um homem de 38 anos. Para proteger as vítimas, o nome do suspeito não vai ser divulgado. As investigações apontam que ele abusou sexualmente das 2 enteadas. O suspeito foi preso na comunidade Turezinho. O local fica distante, 40 minutos de barco de Tefé. O homem estava na casa dele. Olha só, nesse momento a nossa equipe está acompanhando a chegada do suspeito. Ele tem 38 anos de idade. Está sendo trazido aqui para a Delegacia Interativa do município de Tefé. São 2 vítimas, uma de 14 e a outra de 18 anos. Ele está no camburão
Nesse momento a nossa equipe acompanha isso porque as vítimas, a de 14 anos, inclusive, está grávida dele. Um caso, um abuso sexual que aconteceu no município de Tefé, interior aqui do Amazonas, e vai ser trazido para a delegacia. E nesse momento agora ele vai responder criminalmente por esses crimes. Estupro de vulnerável, 2 meninas, as 2 enteadas que eram abusadas sexualmente por este homem. Conversamos com exclusividade com as 2 irmãs, vítimas do abuso sexual cometido pelo próprio padrasto. A primeira vítima hoje tem 18 anos de idade. Ela conta que foi abusada sexualmente pelo padrasto aos 9, um trauma marcado na memória. Ele passou muito tempo sem isso acontecer, entendeu? O que eu lembro, de novo, foi quando eu estava com os 10 anos. E ele chegou e ele falou que ele tinha visto uma carta minha no meu caderno relatando isso, né? Questionou se eu tinha falado para alguém, se eu tinha comentado com a minha mãe. Então, aí eu falei que não, que eu não tinha falado para ninguém. Foi então que ele me abraçou, tentou me beijar. Eu não deixei, ele passou a mão nos meus seios e eu tentando sair a todo tempo. E ele falou que no dia que eu falasse alguma coisa para alguém, o pior aconteceria com a minha mãe ou com meus irmãos. A irmã dela também foi vítima do mesmo homem. Hoje ela tem 14 anos e está grávida de 6 meses do próprio padrasto. Uma gestação fruto da violência sexual. Ela relata que passou a ser estuprada aos 11 anos de idade. A primeira vez aconteceu, né? Ele chegou em mim, perguntou se eu não queria ter uma relação com ele. Aí eu fiquei assim, mais com aquele medo, né? Aí eu consisti naquela relação. Aí nisso foi tendo outros atos. Os abusos continuaram até ficar grávida do estuprador. O crime só chegou à polícia depois que a primeira vítima denunciou o caso para o Conselho Tutelar de Tefé. O Conselho Tutelar recebeu a denúncia através da vítima, que hoje é maior de idade, de uma das vítimas, na verdade, e denunciou ao Conselho e o Conselho trouxe até aqui a fim de que a gente iniciasse a investigação. A polícia teve acesso a uma carta com a denúncia anônima. Em alguns trechos, a pessoa que escreveu disse que o suspeito estava escondido. Senhor delegado, gostaria de fazer uma denúncia do marido dela por abusar da filha dela. A filha dela foi abusada desde os 9 anos. A partir daí a gente intensificou, né, as investigações, a equipe de investigação daqui da Delegacia Especializada, para verificar a veracidade das informações que a gente tinha. A mãe das 2 vítimas também conversou com exclusividade com a nossa equipe. Ela conta como ficou sabendo que as filhas eram abusadas pelo companheiro na época. Na época que ela foi abusada, ela não falou pra mim. Quando foi, ela ganhou o neném, aí ela chegou comigo outro dia e falou, né, que tinha acontecido, se eu perdoava ela, né. Aí eu disse que perdoava ela, né. Mas como ela estava, assim, com a cabeça confusa, né, eu não podia fazer muita coisa, porque como eu não tinha prova, era a palavra dele contra a dela. Também o abuso dela aconteceu, ela não chegou comigo, ela não falou. Ela chegou na escola e falou com a direção da escola. A direção da escola não me comunicou para mim na escola, não. Eu já fiquei sabendo pela boca da cunhada dele. As vítimas também relatam que tinham medo de contar por causa das ameaças do padrasto. Eu tinha medo se ele descobrisse, né? Porque eu tinha medo, assim, que eu falasse pra ela, ela fosse perguntar dele e no momento de raiva ele fizesse alguma coisa com ela ou com meus irmãos. Então eu fiquei calada, guardei tudo pra mim e eu só escrevia. Nos meus cadernos escolares eu escrevia tudo, relatava tudo. Durante a entrevista à Record Manaus, uma outra revelação assustadora. O pai do suspeito, já preso, também abusou das 2 meninas. Ele oferecia presentes pelo silêncio. Mas antes dele, o pai dele já tinha cometido abuso contra mim já. Ele chegou oferecendo dinheiro, aí ele prometia celular
ele veio a descobrir, né, que o filho dele vinha fazendo isso. Não sei dizer como ele descobriu. E ao invés de ele me ajudar, ele se aproveitou da situação. Começou a me dar dinheiro para mim ficar calada, para mim não falar nada. Foi então que ele também começou a cometer os abusos. A delegada à frente da investigação vai apurar a informação. A partir daí vamos abrir um inquérito policial, né, instaurar um procedimento policial para investigar também esse fato novo que ocorreu após a oitiva das vítimas. O caso das duas irmãs não é isolado. Um balanço divulgado pela Polícia Civil do Amazonas aponta que no ano passado, mais de 300 pessoas foram presas por envolvimento em crimes sexuais contra menores. Os municípios do interior do Amazonas somam mais da metade dos casos registrados. O aumento do número de denúncias decorre do trabalho que vem sendo realizado pela Polícia Civil nos nossos interiores, e o que gera credibilidade com a população e faz com que ela busque os meios de comunicação para noticiar esse tipo de crime, além dos investimentos que o governo do estado fez na Polícia Civil. Hoje nós temos ferramentas tecnológicas que permitem que nós cheguemos até os criminosos de forma muito célere, além também de um trabalho social que os policiais que foram lotados nos interiores vêm realizando junto à população. A primeira vítima do padrasto hoje é mãe, fruto do relacionamento com o atual marido, mas relata que teve depressão por conta dos abusos. Eu me sentia muito mal porque isso me perturbava bastante. O pai do meu filho, ele tem praticamente a mesma altura que ele. E em alguns momentos, ao invés de ver ele, eu via o meu padrasto. Então eu tinha medo dele, eu tinha medo que ele me tocasse, eu não queria que ele falasse comigo, eu não deixava ele entrar no quarto, ficar comigo, eu não deixava, eu tinha medo. Na época que o crime veio à tona, o suspeito sumiu e foi dado como morto pela família. Mas depois, a polícia descobriu, através da carta anônima, que o homem estava escondido em uma comunidade do município de Tefé. Ele passou um tempo sem dar notícias, ninguém sabia o paradeiro dele, entendeu? Eu vi uma postagem num grupo de WhatsApp de uma pessoa morta a tiros em Manaus. E tinha a fisionomia dele. Só que posteriormente essa delegacia ela começou a receber denúncias anônimas do próprio pessoal da comunidade, informando que na verdade ele estaria vivo e estaria residindo na comunidade a qual houve a prisão. São vítimas que tiveram a infância arrancada, com traumas que devem durar o resto da vida, que agora precisam ser tratadas com atendimento psicossocial. A vítima menor de idade ela foi encaminhada ao CREAS para ser ouvida por lá através de psicóloga e vai ter um atendimento posterior, um acompanhamento, né, deste órgão. E a genitora, assim como a outra vítima que é maior de idade, elas vão ser acompanhadas pelo CRAM, que são as assistentes sociais aqui do município. Nós precisamos que a população denuncie. Nós temos canais de denúncia como 181, o Disque 100, a própria Polícia Civil. Nós temos possibilidade de denúncia na rede escolar, na rede de saúde do município. É preciso, pessoal, que a gente mude essa realidade do interior do nosso estado. Abusar de criança não é comum, não é normal, não pode ser cultural. Aliviado. Porque o que ele mais falava pra mim é que ninguém ia acreditar em mim no dia que falasse alguma coisa. Que se eu falasse, ele não ia preso, que ele assessou que quando ele saísse ele ia se vingar, que ele ia atrás de mim, ou então da minha mãe e dos meus irmãos. Por isso eu tinha medo de denunciar, eu não tinha coragem. Que ele falava isso, que ninguém ia acreditar, que eu não tinha provas, que ia ser tudo em vão.